Oi, tudo bom? Fala aqui o professor Rodrigo Cavazzini, e nesse vídeo de hoje estarei falando um pouquinho sobre atividades de aventura e algumas questões relacionadas à gestão de riscos, em especial durante esse período de pandemia. Iniciando aqui a apresentação. Ok, então, essa apresentação ela está organizada enquanto algumas características dessas atividades de aventura, também questões ligadas ao interesse da população, olhando enquanto potencialidades, competências necessárias, dentre as quais está a gestão de riscos, pensando então enquanto algumas possibilidades e considerações desse universo de atividades de aventura. Nesse sentido, e quando falamos enquanto atividade de aventura e suas características, a gente tem aqui uma expansão no mundo enquanto 1850 e daí em diante, se a gente for olhar para o Brasil, principalmente a partir da década de 1970, e no estado do Rio Grande do Sul, pegando, por exemplo, o próprio universo do rafting, a partir da década de 1990, né? Sim, aqui a gente tem uma expansão, praticantes, interessados, essa questão de contato com a natureza, que é muito marcante nesse universo, também a presença de potencialidades ou possíveis benefícios, aquilo que é possível explorar, os benefícios, que em seguida, inclusive, a gente vai estar conversando um pouquinho mais. A utilização de forças da natureza, a gente tem aqui o vento, a gente tem a gravidade, e, claro, a satisfação, a emoção, a diversão, a adrenalina para alguns, né, o hang loose para tantos outros. E, por fim, e longe de ser o menos importante, a presença de riscos subjetivos e reais, tá? E quando a gente olha para esse universo de atividade de aventura, a gente pode buscar categorizar enquanto práticas que ocorrem na terra, na água e em altura. Se a gente olha para as atividades na terra, a gente tem todo o universo de caminhada, hiking, trekking, envolvendo bikes, ciclismo, cicloturismo, MTB ou mountain bike. A gente tem o universo de corrida de aventura, e o que está nesse momento crescendo bastante aqui no Brasil, então, que é o trail running, que é a corrida em trilha. Mas a gente também pode ter de exemplo o caving, exploração de cavernas. E se a gente segue essa lista, ela é enorme, e se a gente seguisse, a gente poderia pensar enquanto algumas atividades em altura, como o paraglider, o paraquedismo, o parasailing, também todo o universo de balonismo presente aqui no estado, com as atividades, por exemplo, lá em Torres, né? E, claro, a prática de escalada, que uns adoram, a parte que envolve também um pedacinho da escalada, que é o rapel. E se a gente for olhar ainda, além de questões de terra e altura, pensar em quanto à água. A gente tem o surf, super presente no Brasil, no Rio Grande do Sul, a vela, a gente tem o kitesurf, o mergulho. E se a gente pegar o exemplo da canoagem, nessa imagem do Lago Guaíba, a gente tem aqui uma outra característica dessas atividades de aventura. Elas possuem dezenas, centenas de práticas, e muitas vezes uma dessas práticas possui diferentes modalidades ou expressões. Por exemplo, a canoagem, ela existe enquanto a prática recreativa, a canoagem oceânica, o rafting, o stand-up paddle ou SUP, a canoagem inclusiva, a canoa canadense, entre outras tantas. Enfim, quando falamos de atividades de aventura, estamos falando de dezenas, centenas de práticas. E essas atividades, elas acabam acontecendo em diferentes contextos. Por exemplo, a prática independente, também aulas personalizadas, por exemplo, a aula personalizada de ciclismo, em cursos específicos de formação, em clubes esportivos, de vela, de canoagem, no dia a dia do turismo de aventura. Também em instituições de ensino, em escolas, universidades. E, claro, a gente pode também trazer exemplo que é bem presente no Brasil, que são os projetos de inclusão social. Vela, canoagem, remo, escalada, mountain bike, tiro com arco. São muitas as propostas que ocorrem, os projetos que ocorrem focados na inclusão social através das atividades de aventura. Um ponto a mais para a gente também considerar enquanto características é a presença de nomenclaturas
às vezes um tanto diferentes. Por exemplo, esportes ao ar livre, ou esportes de aventura, ou esportes na natureza, esportes de risco, esportes radicais, ecológicos. Sim, são vários os nomes, tantas vezes associados à palavra esporte. Se a gente for olhar um pouquinho para fora do Brasil, os termos um tanto utilizados são outdoor adventure, outdoor recreation, outdoor activities e outdoor pursuits. Aventura ao ar livre, recreação ao ar livre, atividades ao ar livre, práticas ao ar livre. Inclusive, essas nomenclaturas em inglês são as mais utilizadas no mundo, né? O que a gente mais encontra na literatura. Também a gente tem em uso aqui no Brasil a ideia de atividades físicas de aventura, às vezes também chamado de atividades físicas de aventura na natureza. E também a gente tem um conceito que é de práticas corporais de aventura na natureza. Essas nomenclaturas possuem suas diferenças, mas às vezes acabam sendo usadas quase que como sinônimos, mesmo elas, como eu disse, tendo suas diferenças. Atividade de aventura, sim, interesse da população. E aqui a gente tem um ponto assim que se relaciona a essa expansão dessas práticas. A presença de desafios, estímulos e satisfação, a ideia de emoções, de estar curtindo, curtir um boulder, como nessa imagem. Ainda, a possibilidade de conhecer locais de grande beleza natural, de ter um maior contato com a natureza, como se tem nessa foto do Lambert Dome, que fica no Parque Nacional de Yosemite, lá na Califórnia. E também conviver com outros, a ideia de tribos, tá com a galera que tem objetivos próximos, tá com a galera que gosta das mesmas coisas. Também, aqui a gente pode pegar o exemplo bem clássico da área educacional, a partilha de conhecimentos, habilidades e experiências, como nessa imagem de uma aula de uma atividade de educação ambiental numa unidade de conservação aqui em Porto Alegre. E sim, se a gente for pensar a ideia enquanto pandemia, o interesse que se ampliou por essas práticas, e isso no mundo como um todo, e isso desde o ano passado e agora se mantém, é que sim, se a gente for pegar, inclusive, esse infográfico do CDC norte-americano, a gente tem uma situação em que, quando se está verdinho, em espaços ao ar livre, outdoor space, a gente acaba tendo, sendo uma das características, sendo uma condição em que os riscos de contágio de Covid-19 acabam sendo reduzidos, tá? Em relação a espaços indoor. E essa questão, ela é muito importante, em especial quando a gente pensa me proteger dessa pandemia, me proteger dessa doença, e aí sim, isso é algo que foi constatado e percebido, e então, desde o ano passado, esse campo que estava em expansão no mundo, ele acabou crescendo ainda mais, tá? E quando a gente olha para essas atividades, é importante a gente considerar que elas possuem potencialidades, ou quem sabe, possíveis benefícios. Aquilo que a gente pode explorar, por exemplo, potencialidades pessoais, e aqui a gente pode trazer os benefícios da saúde, o desenvolvimento de competências, de liderança, de trabalho em equipe, de resolução de problemas. Mas também existem potencialidades sociais, socioculturais. Por exemplo, a promoção da inclusão social e também a ampliação da coesão, a aproximação dos indivíduos. Existem também potencialidades ambientais, como o desenvolvimento de uma ética ambiental e o aprimoramento das relações indivíduo, demais indivíduos e, claro, com o planeta. E também potencialidades econômicas, a geração de empregos, oportunidades para qualificação profissional. E se a gente for pensar especificamente a pandemia, a presença da Covid-19, tá? Pegando por base essa imagem da Outdoor Foundation, que é essa instituição norte-americana que estuda esse campo. Sim, essas práticas tornam possível o aprimoramento de questões ligadas, indicadores de saúde, tão importantes nesse momento em que tanto as pessoas às vezes acabam se mexendo menos do que devia, também permitem a ampliação da coesão social. As pessoas podem estar mais ilhadas em suas casas e, por meio dessas práticas, ter a possibilidade de se aproximar de maneira virtual, até mesmo presencial, né, dos demais. Essa questão de ética ambiental, a utilização de máscaras, e muitas dessas máscaras faciais acabam indo para o lixo, para a rua, sendo largadas por aí. A prática dessas atividades torna possível o aprimoramento das nossas relações. E, claro, a geração de empregos. A gente não pode deixar isso de lado.
E sim, se a gente pensa em potencialidades, ok, o que a gente precisa para explorar essas potencialidades? De maneira bem simples, a gente pode trazer aqui um conjunto de competências, por exemplo, competências esportivas. E aqui vão entrar as habilidades, os conhecimentos, as atitudes necessárias para uma prática de trilha, para uma prática de mountain bike, para uma prática de canoagem, stand-up, de escalada, para curtir um skate. Mas vai além disso. A gente também pode pensar enquanto as competências de liderança, diferentes estilos, diferentes modelos de liderança. E quando a gente pensa em estilos, a gente poderia trazer aqui aquela ideia de uma liderança mais diretiva, ou até mesmo uma liderança mais democrática, em que o grupo acaba decidindo. Sim, essas competências de liderança, elas são essenciais, assim como as competências ambientais. E aqui a gente pode pegar a área da educação ambiental e toda a relação que ela possui com essas práticas de aventura. Pegando, por exemplo, a necessidade da utilização de práticas de mínimo impacto ambiental, enquanto uma caminhada numa trilha, enquanto a prática de slackline. E, por fim, trazendo a atenção na nossa conversa de hoje, a gestão de riscos. E enquanto pandemia, riscos inerentes à Covid-19 e também das adaptações. Olhando um pouquinho mais para isso, tá? Uma situação típica de um local em que se tem o aluguel, tá, de embarcações, no caso caiaques duplos ou simples, para a prática da canoagem. Isso, gente, claro, atendendo o que tínhamos pré-pandemia, anterior a 2020. E uma proposta com excelência enquanto gestão de riscos, tá, pessoal? E assim, ó, equipamentos de primeira qualidade, todo mundo utilizando coletes salva-vidas, ou melhor, equipamentos auxiliares de flutuação, o local de acesso à água extremamente bem organizado, e um ponto importante desse local, que é um parque estadual lá na Flórida. Todo o local onde se pratica a atividade de canoagem, ele está muito bem demarcado, é um local que tem uma condição muito tranquila de os riscos serem geridos. E aqui eu chamo a atenção para esse desenho aqui ao lado, aqui dessa imagem, dessa foto, que é um processo clássico, eu vou colocar assim, de gestão de riscos em passos, em que, em primeiro lugar, a gente busca contextualizar, compreender a proposta, para depois, então, através de um processo avaliativo, identificar os riscos, quais riscos existem, por exemplo, numa aula de canoagem, afogamento. 2, buscar análise desses riscos, ok, quais riscos são maiores, quais riscos são menores. 3, avaliar esses riscos e buscar chamar a atenção para aqueles que precisam ter o maior foco enquanto o passo seguinte, que é o de tratamento de riscos, que é buscar resolver esses problemas. Um processo de gestão de riscos em passos, como esse aqui, e ele sempre também possui a necessidade de ter uma constante comunicação, o registro e relato daquilo que acontece, e, claro, monitorar e revisar isso constantemente. E se a gente for pensar, ok, essa pandemia, o que mudou? Sim, mudou e mudou bastante coisa, tá? A gente tem novos riscos os quais precisam ser considerados. E se a gente for olhar especificamente para a ideia de tratamento de riscos, aqui nós temos a necessidade de considerar novos procedimentos e adaptações. Ainda, a necessidade de continuar gerindo os riscos inerentes, aqueles que sempre estão, anteriormente ainda à pandemia, já estavam presentes nessas práticas. E também a necessidade de desenvolvermos novas competências. E quando a gente fala em novos procedimentos e adaptações, o uso de máscara facial e de modo adequado é essencial. Manter o distanciamento e a sua manutenção, 2 metros, também é outro componente. Ainda, temos a redução dos níveis de exposição a riscos, e isso aqui é um ponto muito importante. As escolhas das atividades dos locais, no caso de aulas, junto às instituições de ensino, a duração dessas. Também, o aprimoramento da comunicação. Isso a gente pode pegar em atividades de campo, tá? Em aulas de campo. Por exemplo, a utilização de rádios e smartphones. E também, em momentos remotos, se a gente for olhar de novo para a questão de instituições de ensino, entra muito aqui essa ideia de ter uma comunicação mais eficiente quando se está na prática e também quando se está em momentos de discussão por plataformas online. E aqui a gente poderia ir além da questão do universo das instituições de ensino.
por exemplo, um grupo de amigos que durante a prática vai buscar fazer isso da melhor maneira, mas anteriormente à prática, através de WhatsApp, Instagram, a rede que for, o equipamento, o aplicativo que for, buscar aprimorar essa comunicação. Ainda não tem como a gente ter a participação de indivíduos que tenham a confirmação ou que tenham sintomas dessa doença. Não é o momento de praticar essas atividades quando se está com a confirmação ou com esses sintomas. Também a manutenção da etiqueta respiratória e a constante higienização das mãos. Esses novos procedimentos e adaptações, eles são o ponto inicial para a gestão de riscos das atividades de aventura durante a pandemia. Mas eles andam também em sintonia com a questão de riscos inerentes e sua gestão. Vamos lá. Competências de primeiros socorros para essas atividades ao ar livre, em especial o professor, o responsável pelas atividades, era e continua sendo essencial. A escolha de locais, época do ano e horários adequados também. Se eu vou ter um grupo, por exemplo, que vai buscar fazer uma atividade, esse grupo nunca andou de bicicleta, e eu vou escolher uma atividade num local em que as demandas, elas são muito expressivas, não vai dar certo. É necessário que a escolha do local esteja de acordo com as características do grupo, igual para a época do ano, verão, inverno, e claro, horário. É diferente no verão, eu fazer uma atividade às 7 horas da manhã, quando a temperatura está em torno de 25 graus, se eu for comparar com uma atividade às 2 da tarde, quando a temperatura pode estar em torno de 40. A questão de horário adequado é muito importante. Também a utilização de vestuários, calçados e equipamentos apropriados. Sim, continua sendo essencial essa parte. Claro, também a presença de alunos ou participantes ou praticantes com histórico de crises alérgicas, esse é um aspecto que tem que ser considerado. Claro, também. Atividades de campo, práticas, sair para curtir uma trilha com os meus amigos, ou uma aula de trilha, em condições meteorológicas desafiadoras, isso sempre foi e continua sendo um problema. E também a realização daquilo que está proposto, aquilo que foi planejado. E isso, essa realização de maneira orientada. Tá? E aqui, em especial, ao se pensar em instituições de ensino, enquanto uma atividade que está sendo orientada por um professor, por uma professora, e a necessidade dos alunos estarem seguindo dessa forma. Riscos inerentes que se somam às competências. O que a gente precisa daqui para frente, pessoal? A utilização de redes sociais e plataformas online para desenvolvimento de conhecimentos. E isso em relação à pandemia, em relação a essa doença, em relação a atividades educacionais, gestão de riscos. As redes sociais, plataformas online são muito importantes para isso. Eu colocaria aqui em conjunto a utilização de aplicativos, tá? Por exemplo, o WhatsApp. Realização de aulas experienciais focadas no desenvolvimento de competências de gestão de riscos. Sim, envolver os meus amigos, envolver os meus alunos, e dar condições para eles se aprimorarem enquanto gerir seus riscos, isso é muito importante. Afinal, a gestão de riscos, ela se dá de maneira participativa, colaborativa em todo momento, em todo o tempo da prática de atividades de aventura. Envolver os alunos, os praticantes, nas diferentes etapas do desenvolvimento, utilização e avaliação dos processos de gestão de risco. E sim, manter o desenvolvimento de competências necessárias à prática de atividades ao ar livre, o tempo todo. Para eu poder curtir uma atividade, um passeio de bicicleta, eu tenho que buscar o aprimoramento das minhas competências desse tipo de atividade. Não dá para parar, não dá para deixar de lado. A pandemia não deixa de lado as necessidades que sempre existiram de cada atividade de aventura. E sim, se a gente for pensar ainda essa questão de pandemia, se torna ainda mais importante os processos de comunicação entre os que estão praticando atividade, por exemplo, estando numa trilha, a necessidade de estar o tempo todo trocando ideia com quem está na trilha para o aprimoramento daquela prática, mas também a necessidade de comunicação pós a atividade. Se a atividade for, por exemplo, numa unidade de conservação, poder tratar no final, no início, no final, depois de já ter feito a prática, com os responsáveis em relação àquilo que aconteceu. E anteriormente à prática, claro, chegando numa unidade de conservação, poder conversar com os responsáveis para levantar ideias. Registrar e relatar tudo o que acontece é muito importante, e sim, monitorar e revisar. A gestão de riscos sempre esteve relacionada ao monitoramento e revisão como sendo algo
muito importante. E a pandemia torna isso ainda mais necessário devido às questões dinâmicas que essa própria doença, essa própria pandemia acaba impondo a todos nós. E, enfim, se a gente for tentar ainda, assim, de maneira resumida, olhar para a gestão de riscos na pandemia. Aos indivíduos, praticantes, professores, alunos, a necessidade de gerir os riscos, né, através de novos procedimentos, considerando os riscos inerentes e também buscar o desenvolvimento de competências. E também, se a gente for olhar enquanto as instituições, pensando aqui os projetos de inclusão social, pensando em escolas, universidades, também levar em consideração que podem ser utilizados modelos, por exemplo, presencial, em que o grupo inteiro está presente em campo. O modelo híbrido, em que pode ter um professor, alguns alunos presentes em campo e os demais, de maneira online, através de ferramentas, participando da atividade. Ou de forma totalmente online, em que tarefas práticas são propostas através de ferramentas online, redes sociais, aplicativos, e depois cada um busca fazer a sua atividade no seu canto de maneira individualizada. Por exemplo, uma atividade de trilha que pode acontecer em diferentes parques. Os alunos não necessariamente precisam estar em conjunto para fazer a atividade. Eles podem fazer isso de maneira separada e depois ter toda uma tratativa, uma discussão, uma partilha do que foi feito, utilizando redes sociais, utilizando plataformas online de ensino. Também tentando trazer enquanto possibilidades e olhando um pouquinho para fora. A Recreate Responsibly, essa hashtag, essa proposta do ano passado, ainda, e que está super em atenção e necessidade para a gente, ela olha para alguns pontos, assim, bem simples, enquanto possibilidades dessas atividades de aventura, chamando a atenção para essa questão de risco e sua gestão. Então, vamos lá, conhecer bastante antes de ir é muito importante. Antes de ir para um parque, tem que saber se ele está aberto. Distanciamento físico é essencial, planejamento, tudo que eu vou levar é essencial. Sempre, pessoal, escolha nesse momento das atividades mais tranquilas. Não é bem a relevância de explorar o local, de estar de minha região, meu estado. Não deixar nada para trás, ou leave no trace, não deixar rastros enquanto questões ambientais e sempre buscando uma ideia de atividade de aventura com caráter inclusivo. Enquanto pensar atividades de aventura nesse período. E aqui é a atenção enquanto microadventures ou locavismo. A ideia de aventura com componentes reduzidos e o locavismo, ou seja, a ideia de focar num turismo que tenha relevância, relação com questões biorregionais. O foco no perto, o foco no próximo. Também nesse outro trabalho, feito lá na Noruega, o que se traz aqui é a importância dos espaços naturais dentro das cidades, de todos os problemas, em especial de saúde, que temos agora relacionados à pandemia. Problemas de saúde enquanto questões físicas e também psicológicas. E, claro, não deixando de lado esse aspecto, inclusive, principal dessa conversa de hoje. Sim, quando a gente fala em pandemia, quando a gente fala em Covid-19, é muito importante a gente considerar a segurança em atividades desse tipo, tá? E ao se pensar a utilização de espaços, ao se pensar as diferentes práticas de atividade de aventura, é muito importante a gente estar buscando essa gestão de riscos, bem como está aqui nesse artigo produzido em abril do ano passado. Enfim, tentando trazer algumas considerações sobre esse assunto, esse tema de hoje. A pandemia nos traz desafios, mas também oportunidades. Desafios enquanto, sim, a gestão de riscos e oportunidades. Esse maior interesse da população e todos os possíveis benefícios ou potencialidades que estão associadas a essas atividades. Foco em práticas individualizadas em pequenos grupos, nesse momento ele é muito mais interessante do que focos em grandes grupos. Considerar que existe a possibilidade dos modelos presenciais, híbridos e online. Sempre que possível, buscar as opções com menor exposição a risco. Não é o momento de eu buscar uma prática super extrema de mountain bike, se eu nunca pratiquei isso. Talvez esse seja o momento de eu buscar uma prática
de mountain bike. Focar em possibilidades locais, aquilo que está pertinho. E aqui um ponto que às vezes se fala, normal, logo estaremos de novo no novo normal. Quem sabe tínhamos em 2019 que era considerado normal, uns chamam esse momento que nós estamos de novo normal, mas para a área de gestão de riscos tem sido tratado como sendo algo funcional. O que é possível eu realizar nesse momento? Sim, afinal de contas, gerir riscos é essencial, sempre foi, e nesse momento é ainda mais. Temos que ter dinamismo e a possibilidade de ter um grande nível de adaptação naquilo que for realizar. Afinal de contas, se a gente pensa em atividades de aventura, algumas considerações dessas enquanto pandemia, focando na gestão de riscos, claro, a manutenção da vida de todos, ela sempre foi, sempre será essencial e precisa ser, sim, sempre considerada como o maior objetivo dessas propostas. Buscando trazer um pouco de atenção nesse sentido, esse artigo a gente publicou ano passado, tá? Junto à revista Tema, e ele trata especificamente dessas questões que estamos tratando aqui nesse vídeo. Gestão de riscos de atividade ao ar livre durante a pandemia de Covid-19, um relato de experiências. No mais, era isso que eu tinha organizado para esse vídeo no dia de hoje. Fechando aqui essa partilha de tela. Gostaria de agradecer aí a atenção e, claro, deixando aberto, tá? Na descrição aqui do vídeo vão ter informações complementares, tá? Em links e tudo mais. E, claro, estou aberto aí sempre que possível para contribuir nesse sentido, poder trocar ideias, poder estar ajudando um pouquinho mais no que se refere a esse universo outdoor, nesse universo de atividades ao ar livre, de atividades de aventura, e, claro, também essas questões de risco, questões éticas e tudo mais enquanto essas práticas. Obrigadão, até uma próxima. Valeu.